Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você irá assistir essa videoaula, eu gostaria de já iniciarmos com a parte pedagógica do processo seletivo. E nós, processo seletivo da Prefeitura Municipal de Barretos, 2023-2024, e nós vamos estar iniciando essa parte pedagógica com um livro, Psicologia da Educação Virtual, Aprender e Ensinar com as Tecnologias da Informação e da Comunicação, dos autores César Coll e Carles Moneri. E aí, o que eu acho importante nesse momento é nós contextualizarmos quando o livro foi escrito. O livro foi escrito, foi publicado em 2010. Muitas tecnologias que nós temos hoje, em 2010, nós não tínhamos. Então é importante, a hora que a gente for ler o texto, nós não tínhamos o WhatsApp, nós não tínhamos as inteligências artificiais, como o chat GPT, nós não tínhamos o Mid Journey. Então, é importante a gente entender isso para facilitar o entendimento da leitura e da compreensão daquilo que está propondo o livro. Então, é importante a gente saber, o livro é um livro, ele é extenso, é quase 400 páginas, mas o que propõe no edital é apenas dos capítulos 14, 15, 16 e 17. O livro ele é composto de 17 capítulos. Então, o que está propondo o edital é do capítulo 14 ao capítulo 17. Então, eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês a tela, já a capa do livro, para que possa ficar claro. Então, Psicologia da Educação Virtual. Aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. Um ponto que eu acho importante colocar aqui para vocês é o seguinte: se os autores eles tivessem o conhecimento do impacto da pandemia, com certeza eles teriam outras considerações para relatar, para abordar, para investigar e para apontar no livro. Então, esse é outro ponto também. Eles vão apresentar o livro e apresentar as propostas da educação utilizando o computador, a tecnologia, como uma ferramenta de construção do conhecimento. Mas eles não tinham, como nós também não tínhamos, o impacto da pandemia. Então, através da pandemia, contribuiu para que ocorresse a aceleração, do uso dessas tecnologias. E aí a gente sabe que muitas crianças que viviam numa situação de, de exclusão social, acabaram também ficando exclusos do processo de ensino-aprendizagem por não terem as tecnologias. Então, esse é um impacto que contribuiu muito para o aprofundamento das defasagens da aprendizagem. Então, isso não é relatado no livro. Então, para que a gente possa garantir a aprendizagem, o aprender e o ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação, é necessário que nós compreendamos essa questão do contexto social. E o outro aspecto que nós entendemos também, e a gente tem estudos apontando para isso, que na educação básica, o impacto maior nesse aprofundamento da aprendizagem ocorreu no ensino fundamental. E até hoje nós estamos correndo atrás justamente para recuperar essa defasagem. Então, isso não é relatado no livro, mas eu acho muito importante fazer esse contexto inicial para que a gente possa entender melhor o livro, os textos, né, os capítulos do livro, e aí a gente já começa colocando essa questão.
Nesse primeiro momento, o que o livro propõe? No capítulo 14, ele vai falar de alfabetizações. Então, nós temos a alfabetização da leitura e da escrita, o saber ler e escrever, ser um leitor e um escritor, conhecer. Essa é uma alfabetização. E o que o livro propõe, ele fala em alfabetizações. E, nesse caso, essas alfabetizações, elas estão relacionadas com a alfabetização digital. Então, não se trata, o que o livro vai colocar para nós aqui, não se trata de uma nova alfabetização, mas nós usarmos a leitura e a escrita, e para que nós possamos também desenvolver a alfabetização digital. Então, ele vai falar de várias alfabetizações, e além do alfabetizar pela leitura, pela escrita, ele vai propor que o professor também alfabetiza digitalmente, né? Então, esse é um ponto importante também a gente colocar. E aí ele coloca que as profundas transformações de toda a ordem que as sociedades atuais estão experimentando, em sua transição progressiva rumo à sociedade da informação, e especialmente a importância crescente das TICs, que é a tecnologia da informação e comunicação. Neste cenário, tem um claro reflexo no âmbito da educação formal e escolar, observável principalmente no aparecimento de novas ferramentas para o ensino e aprendizagem, na emergência de novos cenários educacionais e no estabelecimento de novas finalidades da educação. Então, ele vai colocar sobre a questão que hoje o alfabetizar ele vai além do ler e do escrever. E esse alfabetizar ele envolve também a tecnologia e ele envolve também o alfabetizar digitalmente. E eu gostaria até de chamar a atenção de vocês para essa pequena palavrinha que está escrita aqui, está grifada, ubiquidade. E aí nós vamos perceber que a ubiquidade é você estar em todos os lugares, em todo momento, isso é ubiquidade. E a tecnologia, no caso, o computador, a internet, possibilita que a aula, a construção do conhecimento, ele pode ocorrer de forma através da ubiquidade. E aí vai envolver também a questão da aula do professor. Às vezes ele está em casa, mas, ao mesmo tempo, ele vai estar em um monte de lugares ao mesmo tempo. E é isso que a tecnologia vai proporcionar, não só ao professor, mas a todas as pessoas. Então, é interessante nós prestarmos atenção nessa palavrinha, ubiquidade, que ela é um termo que, às vezes, pode cair uma pergunta, que é uma das possibilidades que a tecnologia nos oferece, que o trabalho do professor ele não seja só no mesmo lugar, no mesmo momento. É um trabalho que pode se desenvolver através da ubiquidade, ele estar em muitos locais ao mesmo tempo, né? E depois, o que eu acho importante aqui também é nós começarmos a definir o conceito de alfabetização digital. Então, a alfabetização digital, ela é utilizada para designar o conjunto de conhecimentos, habilidades e competências necessárias para o uso funcional e construtivo das TICs, das tecnologias da informação e comunicação. E aqui, como o livro foi escrito em 2010, nós não teríamos aqui as inteligências artificiais, né? E depois também, para que ocorra a alfabetização digital, não tem como ocorrer a alfabetização digital sem a alfabetização letrada. Então, a alfabetização letrada, ela é uma condição sine qua non para realizar outros
muitos aprendizados, condiciona as possibilidades futuras de educação e formação de pessoas e tem uma incidência direta sobre o desenvolvimento de pessoas social e profissionalmente. Em outras palavras, falar em alfabetização digital supõe aceitar, com todas as suas consequências, que as aprendizagens relacionadas com o domínio e manejo das tecnologias da informação e comunicação são básicas na sociedade da informação, no mesmo sentido em que já o são as aprendizagens relacionadas da leitura e da escrita nas sociedades letradas. Então, isso é importante nós observarmos, que não tem como ocorrer a alfabetização digital se não tiver a alfabetização letrada. A alfabetização digital, ela depende da alfabetização letrada. E é importante também focar aqui que a alfabetização digital não quer dizer a substituição da alfabetização letrada. Ela se apresenta como novas metodologias, novas possibilidades de desenvolver a alfabetização. E no aspecto da alfabetização digital, não envolve a alfabetização somente da leitura e da escrita. Tem outras possibilidades de ocorrer a aprendizagem da alfabetização. Quando a gente fala da alfabetização letrada, nós vamos ficar focados na leitura e na escrita, no texto escrito. Então, o que a gente vai passar a observar? Essa maneira de entender a alfabetização se contrapõe, no outro extremo, às contribuições de sociólogos, sociolinguistas e pedagogos, que se aproxima da compreensão do funcionamento da língua, principalmente da língua oral, mas também da língua escrita, como um fenômeno intrinsecamente social e não apenas cognitivo e linguístico. Essa afirmação, nós vamos estar, eu até acredito que a gente possa aprofundá-la a hora que a gente for ver o livro da consciência fonológica da educação infantil, aos anos iniciais do ensino fundamental. O que é importante nós observarmos em relação a isso? Então, que a alfabetização letrada, ela não envolve somente a questão do ler e escrever. Isso ela envolve outros aspectos sociais, culturais. Isso quer dizer o quê? Que quando um ser humano ele expressa, ocorre uma expressão, ele não está expressando somente um código de uma língua, o alfabeto. Ele está expressando uma cultura, um jeito de ser, um jeito de viver em sociedade. Então, o letramento da língua escrita, da língua falada, ela envolve também os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos de uma sociedade. E aí a gente vai observar que cada ser humano, ele se expressa de um jeito. E nós temos aqui também a afirmação do sociólogo francês, Pierre Bourdieu, que falava o seguinte para nós: a leitura de um texto não é apenas uma atividade entendida como uma decodificação de um documento linguístico. No caso aqui, esse documento linguístico é o alfabeto. Uma vez que está sendo feito muito mais, trata-se de uma ação marcada e determinada culturalmente, na qual o sujeito leitor é transformado pela leitura, ao mesmo tempo em que se apropria do texto de uma maneira pessoal, né? Então, a leitura de um texto, no momento em que o ser humano se apropria, ele, ao mesmo tempo, ele está se transformando e transformando também o ambiente que ele está vivendo. Já no caso da alfabetização digital, pode ser entendida, assim o fazem alguns autores, como uma nova consequência do surgimento de novos tipos de textos e novas práticas letradas associadas às tecnologias digitais. Então, nós vamos estar diante de novas possibilidades de alfabetização.
novas possibilidades de alfabetizar. E essas possibilidades, elas vai além do código do alfabeto. Nós vamos perceber que a alfabetização através das novas tecnologias, elas vão ocorrer além do texto escrito e do texto falado. Elas poderão ocorrer através de imagens, através de vídeos. Então, a tecnologia, segundo os autores aqui, nos propõe novas possibilidades, novos instrumentos, novos mecanismos de nós desenvolvermos a alfabetização. Então, com a tecnologia, nós estamos apresentando outras possibilidades de sermos alfabetizados para além da leitura e para além da leitura, da escrita e da fala. E aí nós temos o exemplo, as novas alfabetizações. Assim, por exemplo, a Unesco, no ato oficial da abertura da década de alfabetização das nações, no ano de entre 2003 e 2012, reconhece a existência de múltiplas alfabetizações, as quais são diversas e adquiridas por vias diferentes, de maneiras diversas, né? Então, nós estamos diante de múltiplas alfabetizações, que vai além da leitura e da escrita. O surgimento de novas e múltiplas alfabetizações relacionadas com a mudança de uma cultura impressa para uma cultura de mídias eletrônicas, que exige a aquisição de habilidades para navegar por meio de diversas tecnologias da informação e da comunicação. O século XXI exige uma pessoa alfabetizada que possua um amplo leque de habilidades e competências, múltiplas alfabetizações. O que é importante nós observarmos aqui? Então, nós vamos perceber que antes do surgimento da internet, dos computadores, a concepção de alfabetização, essas concepções, elas mudam historicamente. Então, nós vamos perceber que, em determinado momento, ser alfabetizado era decodificar a leitura e a escrita. Com o passar dos anos, foi percebendo que estar alfabetizado não era estar apenas decodificar, mas ler, escrever, interpretar e contextualizar aquilo que estava lendo, né? E agora, o que está se propondo em termos de alfabetização? Então, estar alfabetizado no século XXI com as novas tecnologias não é possível somente saber ler e escrever, interpretar, é preciso também dominar as novas tecnologias. Estar alfabetizado no século XXI é estar alfabetizado através da leitura, da escrita, das interpretações, mas também estar alfabetizado digitalmente, ter conhecimento das tecnologias e saber usá-las conscientemente. E logo mais, a gente vai ficar mais claro para nós que estar alfabetizado digitalmente não é apenas dominar tecnicamente as novas tecnologias, vai além disso. E aí, nós podemos colocar aqui que podem ser incluídas nessa categoria expressões relativamente frequentes nas publicações especializadas sobre alfabetização, como, por exemplo, alfabetização informática, alfabetização em TIC, alfabetização em redes, alfabetização em mídias, alfabetização comunicacional, alfabetização informacional ou alfabetização digital. Todas essas alfabetizações, nós poderíamos contemplá-las na alfabetização digital. Idêntico ou muito parecido, outras vezes com a intenção de destacar matizes ou até mesmo diferenças importantes, aparece neste âmbito, nem sempre fica claro, por exemplo, ao se falar em alfabetização digital. Quando se fala em alfabetização digital, o que está querendo dizer? Então, isso tem que ficar claro para nós. O que estão querendo dizer
se o ser humano está alfabetizado digitalmente. Nós vamos chegar no momento, um avanço, que não tem como separar. Se falou em alfabetização no século XXI, não significa meramente saber ler e escrever, significa mais do que isso, significa dominar as novas tecnologias, mas não só tecnicamente, mas conscientemente, saber lidar, pesquisar, se informar e ter conhecimento daquilo que está sendo veiculado nas redes sociais, se é verdade, se é mentira, se aquilo que foi escrito, se aquilo que foi divulgado está correto. Então, na realidade, estar alfabetizado no século XXI envolve o ler e escrever conscientemente, dominar muito bem, ter o conhecimento digitalmente e ter um senso crítico sobre como lidar com essa quantidade de informação. E ter esse senso crítico para observar, para estudar, para investigar e para pesquisar se aquilo que está sendo propagado, que está presente nas redes de computadores a nível mundial, a internet, é verdadeiro. E aqui nós vamos envolver também a alfabetização digital é mais inclusiva, aqui reflete melhor as aprendizagens requeridas para satisfazer as novas necessidades de formação de que falamos. Então, em vez de nós falarmos em várias alfabetização informacional, multimídia, alfabetização em comunicação e etc., a expressão mais apropriada é a alfabetização digital. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, e completando o que eu havia falado anteriormente, os autores vão se apropriarem do conhecimento da Emília Ferreiro, que é especialista na área de alfabetização. Acontece que para Ferreiro, no caso Emília Ferreiro, nem as TICs, nem a internet, nem a substituição da página pela tela do computador, como suporte do texto, modificam os objetivos da educação e da alfabetização naquilo que é essencial. Então, isso é muito importante nós ficarmos atentos. Se cair uma pergunta assim, com as novas tecnologias, com a alfabetização digital, nós estamos diante da modificação da educação naquilo que é essencial? Não. Então, por quê? No caso aqui, o que nós precisamos? Qual que é o principal objetivo da educação? Precisa-se desenvolver a criação, a construção de leitores críticos que duvidem da veracidade do que se vê impresso no papel ou dispostos na tela do texto ou na imagem. Leitores que tentem compreender outras línguas, como isso é mais fácil agora com a internet. E que não se comuniquem simplesmente porque é preciso estar em comunicação permanente, mas porque tem algo para comunicar, que o conteúdo da mensagem conta pelo menos tanto quanto a forma. Então, o que nós estamos querendo apresentar aqui ao autor, a autora, no caso a Emília Ferreira? Que a educação, ela não, na sua essência, ela não muda, porque ela continua, mesmo com as novas tecnologias, ela tem o interesse de desenvolver leitores e escritores críticos, e essas leituras, sejam em telas de computador, sejam em textos, ou seja, em vídeos, ou seja, em imagens, é necessário que a educação, e evidente, ela não irá perder a sua essência. E quando nós vamos utilizar a tecnologia para nos comunicarmos, nós temos que estar consciente que nós temos que dizer alguma coisa que precisa ser dita. E nesse caso, nós não podemos, o cuidado que nós temos que ter e educar o ser humano para isso, que que ele não utiliza os meios de comunicação aleatoriamente, né? Esse cuidado. E de forma intensa. E é isso que nós estamos vivendo. Nós já temos hoje pessoas adoecidas porque
utiliza as telas, seja de celular, tablet ou notebook, de forma intensa, aleatória, e às vezes no momento que está dormindo, está lá mexendo na tela. E nós temos consequências drásticas na saúde do ser humano em decorrência dessa utilização de forma aleatória e de forma intensa, né? Então, para que sejam para que sejam plenamente alfabetizados no mundo de hoje, os estudantes devem ser competentes mas novas alfabetizações das TICs. Os educadores alfabetizadores, portanto, têm a responsabilidade de integrar de maneira efetiva essas tecnologias no currículo. Então, o que o autor está propondo não está criando aqui a possibilidade de não introduzir as novas tecnologias. Está propondo que essas novas tecnologias, elas façam parte do currículo, tá? Então, em virtude da pandemia, o que nós vamos ter observado? No Brasil, nós tivemos o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que é o único escola de ensino médio que pertence ao governo federal. As demais escolas de ensino médio ou é estadual ou é municipal, na maioria das vezes, tudo estadual. Eles se opuseram em aulas em EAD durante a pandemia, porque eles tinham um número muito grande de alunos, mais de 30%, que não tinha acesso a essas tecnologias. Então, eles passaram a usar as tecnologias meramente para se comunicar, para se interagir, não como meio de dar aula. Inclusive, eles foram até ter que responder sobre isso no Ministério Público. Então, foi uma luta muito grande. Então, essa questão aqui, que aconteceu no Colégio Pedro II durante a pandemia, para os autores não está colocada. Eles estão colocando para nós que é necessário que os professores, os sistemas de ensino, coloquem no currículo as novas tecnologias, né? Com a finalidade de preparar os estudantes para o alfabetismo futuro que eles merecem, que nesse caso seria a alfabetização da leitura e da escrita e a alfabetização digital. Envolve também o quê? O cidadão crítico sobre aquilo da qual ele se apropria. O conceito de alfabetização é entendido como a capacidade para fazer parte da cultura letrada, e a tecnologia, a alfabetização digital, ela faz parte da cultura letrada hoje, né? Então, o conceito de alfabetização, ela muda historicamente, por quê? Porque a sociedade ela está em constante processo de mudança. A civilização ela está em constante processo de mudança. E alfabetizar envolve estar realizando a construção de um conhecimento voltado a um contexto social, econômico e político daquele momento. Então, por isso que o conceito de alfabetização ele é entendido como a capacidade para fazer parte da cultura letrada e poder circular na diversidade de textos que caracterizam a cultura letrada. Amplia-se, assim, para outras capacidades, as relativas à aquisição dos conhecimentos e das competências necessárias para utilizar as tecnologias da informação e comunicação. Então, hoje, a alfabetização, ela envolve a cultura letrada do século XXI, ela propõe que a alfabetização ela seja dada não só através da leitura e da escrita, mas também se apropriando da digitalização, do mundo digital, das tecnologias da informação e da comunicação. Então, ser alfabetizado no século XXI não é ser alfabetizado somente através da leitura e da escrita, mas é necessário também que o ser humano se aproprie do conhecimento apropriado pela sociedade, desenvolvido pela sociedade. E esse conhecimento está dado, está posto, que é o conhecimento digital das novas tecnologias.
E agora é colocado aqui que nós temos 5 dimensões na alfabetização digital. E quais são essas dimensões? A alfabetização tecnológica, a alfabetização informacional, a criatividade midiática. Existem várias mídias que o professor, o próprio estudante pode se apropriar, que no caso é a capacidade cada vez maior dos cidadãos de produzir e distribuir, onde quer que estejam, conteúdos para audiência de todos os tamanhos. A alfabetização global consiste em compreender a interdependência entre as pessoas e os países e ter a capacidade de interagir e colaborar eficazmente através das culturas, e a alfabetização responsável, que é a competência de examinar as consequências sociais dos meios de comunicação do ponto de vista da segurança e da privacidade das outras pessoas. Olha que interessante esse ponto. Quando vai se produzir alguma coisa, e isso vai ser digitalmente, nós temos que analisar o impacto desse conhecimento que nós estamos colocando à disposição do mundo, né? Então, isso é a alfabetização responsável, que é a competência de examinar as consequências sociais dos meios de comunicação do ponto de vista da segurança e da privacidade das outras pessoas. Será que aquilo que nós estamos divulgando não vai comprometer a privacidade das pessoas, né? Então, isso é um ponto importante também. Isso envolve a alfabetização do século XXI. Então, aí nós vamos começando a compreender que a alfabetização do século XXI não é somente o ler e o escrever muito bem criticamente. Então, a alfabetização do século XXI envolve outros fatores, como nós acabamos de falar, da alfabetização tecnológica, a capacidade de utilização de novas mídias, como a internet, para acessar a informação e comunicá-la de forma eficaz. A alfabetização informacional, que é a capacidade de recompilar, organizar e avaliar a informação e formar opiniões válidas, baseadas nos resultados, né? E assim, do ponto de vista semiótico, a novidade e o interesse das TICs não reside na introdução de um novo sistema de símbolos. Então, aqui que fica claro para nós que com as novas tecnologias não se está criando uma nova alfabetização, um novo código, um novo alfabeto. Na realidade, o que está se propondo aqui reside na introdução de novo sistema de símbolos. Não se trata disso, para representar a informação, mas um fato de que permite integrar os sistemas que já conhecemos, criando ambientes simbióticos que abrem novas e insuspeitadas possibilidades para representar, processar e difundir a informação. Então, são novas metodologias, novas tecnologias que podemos nos apropriar para que a gente possa estar divulgando de uma forma ubiquamente, em todos os lugares, em todos os momentos. Então, o objetivo da educação digital, a integração do texto. Então, por isso que agora a gente vai falar da multi-alfabetização. E a multi-alfabetização, por que ela é chamada de multi? Porque é várias e ela não envolve somente o ler e escrever. Ela passa a ser a integração de som, imagens fixas ou imagens em movimentos, que as tecnologias digitais tornam possíveis e facilitam. Em sua opinião, a criação de uma nova linguagem, a linguagem multimídia, cuja aquisição e domínio funcional e crítico para processar informação e transformar em conhecimento sério e objetivo último da alfabetização. Então, aqui, o que vai acontecer? Os autores apresentam para nós as diversas possibilidades da alfabetização, os meios, os mecanismos que estão sendo utilizados para que possa ocorrer a alfabetização. Um pouquinho aqui, um pouquinho de licença para eu tomar um pouquinho de água.
Então, nós vamos passar a observar que nós estamos falando de alfabetizações e não de uma única alfabetização. Conhecimentos e competências da alfabetização digital. Como acabamos de comprovar, o uso do conceito de alfabetização digital oscila divisões muito estreitas, que o identificam como alfabetização em TIC, até interpretações muito amplas que podem incluir competências e conhecimentos relacionados com o âmbito nos quais as TICs têm uma presença e um impacto importante, passando por sua interpretação em práticas letradas digitais ou alfabetização multimídia. Então, o que nós vamos passar a observar? Nós vamos passar a observar que, apesar de existirem muitas definições sobre alfabetização digital, o termo mais apropriado para definir é alfabetização digital. Em vez de ser alfabetização informacional, alfabetização computacional, alfabetização de multimídias, o que vai expressar de forma melhor seria a alfabetização digital. Eu coloquei aqui essa tabela e depois eu vou estar disponibilizando ela para vocês, justamente para que vocês possam observar sobre as dimensões dessa alfabetização digital. Dimensão, sistemas informáticos, que é a questão da estrutura física do computador, a dimensão do sistema operacional, se é aberto, se é fechado, se é Windows, se é Linux, a dimensão do uso da internet, a dimensão do uso de programas básicos, como os aplicativos, editor de textos, planilha, dimensão atitudes necessárias com as TICs, e aí vai abordando cada um. E depois a gente tem alfabetização, cultura digital e currículo. Então, o que está se propondo aqui é que a cultura digital ela venha fazer parte do currículo escolar. Por quê? Porque também é uma forma de estar desenvolvendo, no próprio ambiente escolar, a cultura da alfabetização digital. Independente das divergências, a revisão precedente mostra claramente a multiplicidade de dimensões da alfabetização digital. Do ponto de vista do objetivo deste capítulo, levar em consideração esse fato leva a pensar a incorporação das TICs no currículo escolar. Não pode nem deve ficar limitada a que os alunos aprendem o funcionamento básico dos computadores e da internet e seu manejo, e a utilização como usuários dessas tecnologias. Então, nesse aspecto aqui, o estudante, o currículo não pode se resumir a ensinar o aluno como utilizar o computador. Então, o que se propõe aqui é que, na sociedade da informação, na sociedade do conhecimento, trabalhar a alfabetização digital vai além do que ensinar a ligar ou desligar, a usar o computador. Nesse caso, com as TICs e a sociedade da informação, o que está mudando são as práticas sociais e culturais, que são a referência fundamental para a educação escolar e para a alfabetização. Então, a alfabetização, seja ela da escrita, da leitura, ou alfabetização digital, ela está envolvida com as práticas culturais de uma sociedade. No atual momento, o desafio mais importante da educação escolar é definir como enfrentar essa mudança cultural que a sociedade da informação representa e que está sendo propiciado pelas tecnologias digitais. Ou seja, como educar no marco de uma cultura digital. Então, o que nós estamos percebendo? Que nós, nas escolas, nós estamos ainda numa cultura alfabetizando, numa cultura analógica. E o mundo, ele está de uma forma digital. Então, a cultura humana, o dia a dia do ser humano, está sendo vivenciado dentro da cultura digital. E nós estamos trabalhando
no ambiente escolar, dentro de uma cultura analógica. E cabe a nós debatermos, discutirmos como trabalhar o currículo propriamente dito dentro da cultura digital. Então, vocês vão perceber que nós já temos algumas respostas para essas situações. Por quê? Porque nós passamos pela pandemia. A pandemia, ela pressionou, ela acelerou a utilização das tecnologias na educação, mas as duras penas, com consequências também extremamente penosas. Então, por isso que eu coloco aqui para vocês a importância de nós estarmos pontuando e contextualizando o momento que o livro foi escrito. Tá? E agora a gente passa para o próximo capítulo, que é o ensino e aprendizado de estratégias de aprendizagens em ambientes virtuais. Nesse aspecto aqui, o autor vai justamente nos orientar como utilizar as tecnologias, a internet, e justamente que ela seja utilizada de forma sistematizada e que não possa ser utilizada de forma aleatoriamente. Se nós vamos utilizar a internet, e nesse caso nós utilizamos a expressão navegar, navegação, e é uma analogia que se faz ao mar, aos oceanos, é como se colocar um barco, um navio em alto mar e ficar navegando aleatoriamente. Não se chegará a lugar nenhum e não se, no caso nosso aqui, não nos possibilitará a construção do conhecimento. Então, é necessário metodologias, é necessário conhecimento para que se possa colher os frutos dessa tecnologia em prol da construção do conhecimento. Finalmente, já começa a pensar que o conhecimento que essas tecnologias incorporam não é neutro nem independente. E aí é que começa a ocorrer uma apropriação mais contextualizada, por exemplo, estratégias ou programas para a resolução de questões de álgebra, né? Então, é necessário, já que o conhecimento ele não é neutro, é necessário nós termos consciências críticas para entender o que se pretende com aquele aplicativo, com aquela mídia, o que está por trás daquilo ali. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu utilizo um aplicativo fechado, que não permite abrir para fazer algumas alterações nele, e, evidentemente, eu tenho que comprar, eu só consigo ter acesso a ele a partir da compra, então nós vamos perceber que o que está por trás disso é o lucro, é ter o lucro, tá? E nós vamos perceber também que as grandes empresas de tecnologia, elas nunca ganharam tanto dinheiro agora no século XXI com a pandemia. Então, a questão das grandes empresas, o interesse maior é o lucro, é acumular a riqueza, é acumular o capital. Então, é necessário também que nós nos apropriemos dessas tecnologias e perceber que essas tecnologias elas não são neutras, não tem neutralidade existente aí, tá? Provavelmente, e apesar das críticas, o comportamentalismo representa a primeira tentativa rigorosa de estabelecer uma ponte entre o ensino e a aprendizagem, embora para seus defensores essa ponte não precisa necessariamente de um contexto institucional específico, escolas, professores e nem da interação com os outros. Apenas seria necessário algum tipo de dispositivos que permitisse ao aprendiz receber um treinamento sistemático, repetitivo e progressivamente mais complexo, até dominar as técnicas requeridas. Nesse aspecto, nós vamos perceber o seguinte: já tentaram de tudo quanto é jeito usar as tecnologias para substituir o trabalho do professor. E o que ficou demonstrado? Que não é possível utilizar as tecnologias para substituir o trabalho do professor. Outra questão que não está relatada no livro, mas a pandemia, as novas tecnologias, deixou muito claro para nós que
o ser humano, ele não vai só na escola para construir o conhecimento. A socialização, o contato com o outro ser humano, faz muita falta. Inclusive, nós tivemos muitas crianças que desenvolveram algumas síndromes em virtude dessa ausência do contato humano. Então, é importante a gente ficar atento. O que essa tecnologia está querendo? O que ela quer? Será que ela está querendo substituir o trabalho do professor? Está voltada somente para o mercado atender uma necessidade mercadológica e financeira? Então, estar alfabetizado digitalmente envolve ter essa percepção crítica da realidade e do que querem com essa tecnologia. Entre essas macros estratégias, destaca-se o planejamento. Então, quando vai se navegar, é necessário planejar. O que eu quero dessa minha pesquisa, dessa minha navegação pela internet? A regulação e avaliação dos processos cognitivos e numerosos trabalhos orienta-se ao estudo de natureza e impactos sobre a aprendizagem mais significativa, e não tanto sobre rendimento em termos de qualificações acadêmicas. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, que é necessário planejar o que se quer e aonde quer chegar, e quais são os processos que nós vamos seguir para atingir o objetivo. Então, é com essa perspectiva que se propõe o texto a nos orientar para que a gente não fica navegando de forma aleatória na internet. Ensino, aprendizagem e o uso de estratégias de aprendizagem em ambientes baseados no computador. Finalmente, suas capacidades multimídias e hipermídia aumentaram as possibilidades de aprender novas formas de gestão do conhecimento, graças à versatilidade dos formatos de representação da informação e à facilidade para criar e modificar redes de conhecimento. Então, nós vamos perceber que a tecnologia, ela nos possibilita dar uma dinamicidade maior. E, para isso, a gente precisa ser alfabetizados digitalmente, sair da alfabetização analógica. Só que também nós não podemos desvalorizar a leitura e a escrita, sem a qual não é possível nós desenvolvermos a alfabetização digital. A alfabetização digital, ela se envolve meramente em estratégias de nós podermos desenvolver novas formas, novos formatos, novas metodologias de alfabetização. Por isso que nós falamos em multi-alfabetização. Autorregulação e o uso de estratégias de aprendizagem como conteúdo de hipermídia, autorregulação e o uso de estratégias de aprendizagem na educação à distância, nos ambientes virtuais. Isso a gente utilizou bastante durante a pandemia. O ensino de estratégias de aprendizagem em ambientes tecnológicos e virtuais. Embora existam diversos auxílios tecnológicos que já foram objeto de estudo e de análise, a grande maioria pode ser englobada no que alguns atores denominam de sequência metodológica do ensino estratégico. Então, nós vamos observar o quê? Que quando a gente trabalha a construção do conhecimento, é necessário que se tenha uma sequência didática, da onde eu estou partindo, aonde eu quero chegar e qual que é o processo que vai ocorrer. Então, dentro da educação digital, envolve ter essa perspectiva também, que a grande maioria poderia ser englobada nos quais alguns autores denominam de sequência metodológica, ou ensino de estratégia. Então, por que isso? Porque se nós navegarmos aleatoriamente na rede mundial de computadores, não há possibilidade de como construir o conhecimento. Então, é necessário estratégias, é necessário metodologias, é necessário termos consciência de onde estamos
e entendermos as perspectivas dentro do processo, com o processo, até nós chegarmos nesse momento, né? E depois, a formação docente do ensino estratégico por meio das TIC. Então, é necessário desenvolver a formação docente, essa formação permanente, através de como utilizar essas tecnologias. O recurso tecnológico conta com a simulação de um ambiente de aula real, no qual o docente pode obter diversos auxílios formativos, entre os quais destacam-se um banco de dados sobre elementos conceituais e o acesso a sequências reais de aula, que apresenta exemplos do que queiram ser modelos construtivistas de boas práticas educacionais em matemática. Existem 3 tipos de exemplos de atividade de aula, os quais os autores determinam aprendizagem cooperativa, estratégias de questionamento do docente, envolvimento ativo dos estudantes na resolução dos problemas. Um aspecto interessante aqui é que a alfabetização digital, as novas tecnologias, ela vai mostrar para nós que não é possível cada ser humano conhecer tudo. E é necessário que a gente desenvolva a colaboração, que o conhecimento ele seja construído de forma colaborativa entre os envolvidos no processo, principalmente entre os professores. E até proposto aqui também que as aulas do professor seja filmada, isso passa a ser uma prática constante e permanente, e essas aulas filmadas, elas podem ser utilizadas como forma de pesquisa. Aquilo que o professor, porque na educação, os estudiosos, os pesquisadores que estudam a formação de professores, eles sentem uma carência muito grande de divulgar as boas práticas do professor e também as práticas ruins. E que, a partir do momento da divulgação das boas práticas e das práticas ruins, que elas façam parte da formação permanente, da formação continuada do professor. Por quê? Aquilo que é ruim, para que o professor não realize. E aquilo que é bom, que é ótimo, possa incorporar na formação dos professores e fazer parte da cultura da educação, né? A formação de docentes competentes no uso das TICs para promover aprendizagens mais autônomas, cabe prever que este será um dos assuntos prioritários que devem ser tratados nas próximas décadas, né? E é o que nós estamos vivendo hoje, né? Linha emergentes, desafios, identificação de descrição e análise de estratégias de aprendizagem, né? Quais seriam? Dispor de um conjunto de agentes treinados, formados, para coletar dados sobre as formas do proceder de um usuário nas diferentes tarefas que ele deve efetuar, pode proporcionar uma informação valiosíssima sobre as estratégias que se aprende a utilizar e, posteriormente, a possibilidade de compará-las com as amostras por outros usuários com a finalidade de estabelecer quais são as estratégias mais eficazes em determinadas condições de instrução e de formação. Inclusive, envolve até a proposta das aulas serem gravadas. Agora, nós percebemos que entre nós, professores, existe uma cultura que a gente tem que saber enfrentar, que a dificuldade de assimilar as críticas. E as críticas, elas não podem ser vistas como uma questão pessoal, mas meramente profissional, para que a gente possa, enquanto profissionais da educação, avançarmos nas nossas práticas docentes e também avançarmos na profissionalização da docência. Tá? Então, por isso que é importante nós estarmos pontuando aquilo que é bom e aquilo que não está sendo bom.
para que a gente possa avançarmos na profissionalização da docência, né? E depois aqui nós temos a questão do logo, né? Eu cheguei a cursar na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, sobre uma especialização em informática e em educação. E lá nós estudamos muito sobre o logo, né? O logo, ele trabalha com a possibilidade já de ensinar de imediato para as crianças, principalmente do ensino fundamental 1, a programação. E o logo, ele é eu diria assim, um aplicativo que ensina a criança a programar. E nesse aspecto de formação, de construção do conhecimento, trabalha com a possibilidade do ser humano ele trabalhar o computador sendo tutelado. E o ser humano que está à frente do computador, ele é o tutor. Ele diz o que o computador tem que fazer. Então, a linguagem do logo ou qualquer linguagem de programação presume isso, que quem está à frente do computador é o tutor e a máquina que está sendo tutelada pelo ser humano, que é o sujeito no processo. Agora, nós temos uma situação inversa, que é a situação do computador tutor. Ele vai mostrando na tela os passos que o ser humano tem que dar. E aí, quem está sendo tutor não é o ser humano, é o computador. E a linguagem, logo, ela trabalha nessa perspectiva do ser humano ser o tutor no processo da construção do conhecimento. A possibilidade, por exemplo, de analisar uma situação educacional que está ocorrendo online, graças à presença de câmeras remotamente controláveis, por exemplo, a partir de casa e de interagir com outros profissionais que observam a mesma situação, inclusive com o docente que estiver nesse momento frente dessa turma, ou dessa entrevista, ou dessa assessoria por meio de sistema de emissão e recepção invisíveis, abre múltiplas possibilidades para a pesquisa e para a formação do trabalho docente, que é o que eu havia acabado de falar agora há pouco, né? E aí, a ensino e aprendizagem de competências e comunicacionais em ambientes virtuais. Então, aqui ele está colocando que existem vários instrumentos tecnológicos para serem utilizados. E cada ser humano, ele vai utilizar de acordo com a sua formação. Se um adolescente vai usar um chat, como que ele vai usar? O adulto vai usar de um jeito, a criança vai usar de outro. Então, nós estamos falando aqui de chat, de fórum, de correio eletrônicos, e outras que serão explicadas mais adiante, que determinam seus traços básicos, que caracterizam diferentes modalidades comunicacionais. Tudo isso mostra a complexidade de pensar na comunicação em ambientes virtuais. Complexidade que aumenta se acrescentarmos a necessidade de repensar essa comunicação a partir de uma perspectiva educacional. Então, não é simples nós estarmos criando ambientes educacionais, né, com essa perspectiva de formar, de educar através do computador. Não é muito simples criar esses ambientes, né? E aí, consequentemente, as mensagens síncronas, então essas palavras nós se familiarizamos muito com elas, né? O que são as mensagens síncronas? São aquelas que não são gravadas e é ali momentaneamente. Então, vocês vão estar assistindo essa videoaula, não será uma videoaula síncrona, ela será assíncrona, né? Consequentemente, as mensagens síncronas geralmente se caracterizam pela brevidade e pela rapidez das trocas, enquanto a síncrona costuma promover trocas mais elaboradas, ainda mais que descontínuas, não ao vivo, né? E o meio caminho entre um chat e um correio eletrônico tem também características que diferenciam claramente, que são os Moodle, né? Que é o Moodle User do Go, espaços de jogos interativos. Nós temos também um outro aspecto que eu acho interessante, os wikis.
né? O que são os wikis? Os wikis, só para vocês terem uma ideia, se eu citar aqui para vocês a Wikipédia, ela tem um formato wiki. O formato wiki é aquela tecnologia que ela é aberta, você pode entrar lá e incluir novas informações. Eu vou pesquisar a biografia de um pensador. Eu conheço, eu li, e está faltando isso. Você pode entrar lá e colocar, acrescentar. Então, os wikis são ambientes virtuais abertos que o ser humano pode entrar e atualizar. E daí é que dá origem à Wikipédia, que é uma enciclopédia wiki, que é uma enciclopédia aberta que os seres humanos podem entrar lá e estar atualizando. Então, se aparecer essa questão colocada lá na prova, finalmente os fóruns, os wikis e os blogs são baseados na comunicação assíncrona e são um elemento comunicacional utilizado no nível coletivo e na esfera pública, embora o acesso a algum deles seja restrito a algumas comunidades virtuais, tá? Então, essa é a definição de wiki. E aí eu coloquei aqui para vocês a definição de wiki. Olha lá. O que são os wikis? O que é o wiki? É um conjunto de páginas interligadas, onde cada uma delas pode ser visitadas e editadas por qualquer pessoa. Por exemplo, a Wikipédia, tá? Em conjunto, pode-se dizer que o conceito de competências comunicacional é assim como de competência em geral, muito amplo e não especialmente bem definido. Talvez essa mesma amplitude permita que seja utilizado em muitos contextos e com significados nem sempre transferíveis, mas também uma das principais razões para que seja tão versátil assim. Tá? Então, esse ambiente wiki ele é interessante, né? Que é uma possibilidade de desenvolver a construção do conhecimento com autonomia. A capacidade de fazer logotipos. Então, aqui, nós vamos perceber o tanto que a alfabetização ela é ampla, né? Que, inclusive, a alfabetização digital, ela envolve a capacidade de fazer logotipos, trabalhar com imagens, podemos haver até que ponto as competências assinaladas no diagramas estão interrelacionadas, até que ponto, tempo atrás, tais competências gerais exclusivas daqueles que haviam desenvolvido a capacidades visuais avançadas. E aqui eu acho importante nós guardarmos essa sigla CMC. Ela aparece muito nos textos, nos capítulos do livro, que é a comunicação mediada pelo computador. Então, quando aparecer lá o CMC, e às vezes não aparece a definição logo à frente, então, quando falar no CMC, está se referindo na comunicação mediada pelo computador. E é o que nós estamos fazendo aqui. E aí abre a perspectiva de nós desenvolvermos a leitura e a escrita com formas de CMC. Que como faz para desenvolver a leitura e a escrita a partir da comunicação mediada pelo computador. Evidente, para desenvolver essa habilidade, o que é preciso, o que é necessário? É necessário que já tenha ocorrido a alfabetização através da leitura e da escrita, né? Então, isso é importante a gente focar. Assim como ocorre com as novas formas de comunicação multimídias, a leitura e a escrita tradicional foram profundamente afetadas. Por um lado, por serem as competências de base genérica, em que apoiam muitas das competências novas, que se constrói sobre o suposto da leitura e da escrita já adquiridas. Por outro lado, devido ao surgimento de novas situações de comunicação verbal, que comportam a criação de novos gêneros de textos e comunicação, a comunicação mediada pelo computador introduz muitos gêneros ou tipos de textos novos. O correio eletrônico, os chats, as videoconferências, os podcasts
para citar apenas poucos deles. Alguns são uma variação simples de outros já conhecidos, como audioconferência, que já está vinculado com o podcast, que praticamente não requer novas habilidades. Outros inventam suas próprias convenções e léxico, por um princípio de economia, como as mensagens SMS ou chat. E outros ainda criaram uma dinâmica nova, mais distanciada de competências prévias, como a escrita hipertextual e colaborativa. Então, quando nós falarmos da escrita hipertextual e colaborativa, um exemplo, a Wikipédia, ela permite nós desenvolvermos uma escrita hipertextual e também uma escrita colaborativa. Quando a pessoa entra na Wikipédia e acrescenta alguma coisa, uma imagem, um áudio, um texto, ela está ali trabalhando o quê? A escrita hipertextual e de forma colaborativa. Então, as TICs, a alfabetização digital, nos possibilita nós estarmos desenvolvendo a escrita de forma hipertextual e de forma colaborativa, né? E depois uma característica particular do Lector, que é um aplicativo que permite que os leitores possam modificar o texto, não o texto original, mas o conjunto de anotações e links hipertextuais que o enriquece. Com isso, os leitores podem transformar-se em coautores de texto final. Competência para a produção da escrita, no caso de escrita hipertextual, a forma mais comum de definir a leitura ou a escrita hipertextual para destacar a propriedade de saltar ou mudar o foco daquilo que se visualiza. Então, de repente, eu estou apresentando aqui essa apresentação, é fácil eu já colocar aqui uma outra imagem. Isso é o que define hipertextual, segundo critérios associativos e mostrando, portanto, informações diferentes. Então, trabalhar de forma hipertextual é a flexibilidade que eu posso sair de um texto escrito, colocar aqui um texto de uma imagem, ou colocar um áudio, colocar um vídeo. Então, isso é trabalhar de forma hipertextual. Contudo, aprender a escrever em forma de hipertexto significa, de um ponto de vista educacional, ter uma atitude crítica sobre a criação de links e de sua tipologização, muito afastada da navegação ingênua que ocorre na internet. Olha quantas possibilidades que nós estamos criando aqui de alfabetização. Então, nós não estamos alfabetizando somente dentro da leitura e da escrita. Alfabetizar de forma hipertextual, mas não de forma ingênua achar que é meramente navegar aleatoriamente na internet. É necessário ter a consciência crítica, né? É necessário construir a consciência crítica. Então, não é meramente navegar, sair de um áudio, passar por um vídeo, passar por um texto, aleatoriamente e de forma ingênua, né? Então, isso precisa tá bem claro para nós. A maioria dos aplicativos que permite a comunicação colaborativa estão baseados na tecnologia Wiki, que é o caso da Wikipédia, que permite, que é aberta, e nós podemos entrar lá e editar. Um wiki é um site que permite modificar instantaneamente seus conteúdos de maneira colaborativa. Agora, já foi descoberto que muitas pessoas, de forma maldosa e de forma desonesta, entraram lá na Wikipédia e modificaram e colocaram informações erradas, tá? Então, alfabetizar digitalmente implica também nós desenvolvermos a consciência de responsabilidade, de honestidade e de ética, tá? Então, a pessoa que entrou lá, modificou, colocou informações erradas, colocou fake news, então ela não tem uma educação digital. Por quê? Porque ela não está usando a tecnologia, o mundo digital,
eticamente, honestamente, tá? Então, é esse aspecto crítico, é essa consciência crítica que se propõe o desenvolvimento da educação dentro das perspectivas da alfabetização digital, né? A comunicação mediada pelo computador de forma colaborativa ainda está em uma fase inicial e parece que a competência normalmente envolvida é de editar e corrigir textos de outros autores, ou seja, adotar uma outra perspectiva e assumi-la ou rejeitá-la na forma linguística que adota. Então, nós vamos perceber que a comunicação mediada pelo computador vai além da correção de textos e da leitura de textos, né? E aqui ensina a aprendizagem de estratégias de busca e seleção de informações em ambientes virtuais, ou seja, como que nós podemos desenvolver o conhecimento sabendo navegar na rede de computadores de forma consciente através de planejamento. Por quê? Porque o que está se propondo aqui é que a rede ela seja utilizada na perspectiva da alfabetização digital e na perspectiva da educação e da formação humana. Então, não pode ser feita de forma aleatória, tem que ser planejada, sistematizada e com as determinadas intencionalidades a que se propõe a educação e a própria pedagogia. Nos âmbitos acadêmicos e profissional, esse impacto também é crescente. Então, uma pesquisa científica, ela vai ser feita e vai ser muito utilizada e muito importante, e o aproveitamento e o desempenho dessa pesquisa, ela vai ser muito mais eficiente utilizando as redes de computador do que propriamente ficar pesquisando nos livros, né? Só que aí nós temos que tomar cuidado que a informação ela não se transforma na infoxicação. Então eu chamaria atenção para vocês, para que vocês possam, até anotando essa palavra e esse termo. Se perguntarem o que é a infoxização, por exemplo, é a informação contínua, é a informação ela ser em excesso e ela ser tóxica. Em vez de ela contribuir para a formação humana, ela acaba intoxicando o cérebro humano. Tá? Então, a informação ela não pode virar uma infoxicação, uma intoxicação informativa. Então, a intoxicação, ela quer dizer o quê? É uma intoxicação de informação. Ela não contribui para a formação humana, né? Então, por isso que é importante ter as estratégias adequadas de busca, que ter os antecedentes da busca centrada nos documentos ou na tecnologia e a busca centrada pelos processos psicológicos do buscador. Nesse caso aqui, ele está chamando buscador, não é o aplicativo, mas a pessoa que está buscando as informações, tá? E avaliação do produto ou resultado da busca. Uma vez selecionada a informação ou as informações, é conveniente extraí-las do documento original e integrá-las a um novo único documento que permita uma avaliação global de sua idoneidade para responder às diferentes questões que o buscador, a pessoa buscador que está buscando, pretendia no início da busca, da pesquisa. A partir de um material defeituoso, dificilmente a pesquisa ela vai ser de qualidade. Então, por isso que é importante nós sabermos selecionar e selecionar de forma correta. Porque se eu buscar conteúdo que não tem qualidade, então a minha pesquisa ela também não vai ter qualidade. Então, por isso que é importante. Eu chamaria aqui para vocês sobre a questão da Web Quest. Quest é conhecimento. E a web, quando vocês colocam lá na barra de busca, lá em cima, essa barra aqui em cima, vai aparecer logo os 3 Ws,
www. Qual que é o seu endereço? Qual que é o endereço do seu site? Aí vai colocar www. Então, esse W que quer dizer o quê? Wild, Web, Word. E esses três Ws, Wild, Web, Word, quer dizer o quê? São textos entrelaçados numa rede mundial de computador. É isso que quer dizer. E esse Web Quest seria o conhecimento entrelaçado na rede mundial de computadores. Mas ele é construído pelo aluno. Então, quando o professor ele vai trabalhar, ele vai usar a metodologia da WebQuest, o aluno ele vai aprender a criar uma página, ele vai ter uma metodologia de pesquisa na internet, vai ser desenvolvido um projeto. Nós vamos trabalhar dentro da pedagogia de projeto. E nesse projeto, nós vamos estar utilizando a WebQuest. Então, o que vai ser feito aí? Vai ser feito o seguinte, tem toda uma metodologia para trabalhar o WebQuest. Desde saber pesquisar quais sites, aí o aluno vai selecionar o conteúdo e vai colocar na WebQuest. E essa WebQuest, ela poderá estar disponível na rede mundial de computadores para que o aluno apresente o que ele pesquisou, o que ele desenvolveu e qual foi o trabalho que ele desenvolveu dentro da pedagogia de projetos. Tá? Então, isso também é uma educação digital. E sobre o WebQuest, eu justamente aprendi lá na Universidade Federal de Lavras, na especialização que eu fiz em informática e em educação. Tá? Então, é uma possibilidade. Então, aqui, eu aponto para vocês que nós terminamos essa videoaula. E, nesse momento, eu quero desejar a você tranquilidade, sabedoria e não precisa de ansiedade. Assistiu às videoaulas, leu os textos que eu estou propondo para vocês aqui, colocando à disposição, e mais para frente eu vou colocar também esses resumos, essas síntese que eu fiz do livro, para vocês estarem lendo. Mas assistem às videoaulas, leiam os textos, não tem como não ir bem na prova que vocês irão fazer. Então, para mim, é um motivo de alegria, de satisfação, poder proporcionar a vocês essa tranquilidade de ir para a prova como se estivesse indo para uma festa, tá? E festejar a vitória de pegar uma ótima classificação. Então, eu desejo a vocês uma ótima prova e sucesso. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Até mais.